CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, já tem pergunta aqui de ouvinte sobre o computador. A sua dica é Black Friday chegando, né? Quem precisa de substituir o computador que tem em casa ou no trabalho, enfim, no home office, o que a gente precisa se atentar para fazer daquele negócio joinha, bom, bonito e barato? Então, Fernanda, eu vi essa semana uma pesquisa, né, de quais eram os equipamentos ou os itens que seriam mais procurados na Black Friday. O primeiro deles, obviamente, era o celular, né, para isso, né? Uhum. O segundo, né, eram computadores, notebooks, principalmente pela questão do que o Windows 11 não é compatível com computadores antigos, então muitas pessoas vão utilizar a Black Friday para trocar o seu computador, né? E aí, olha só que curioso, mas o terceiro colocado, sabe o que era na pesquisa? Air fryer. É mesmo? As pessoas estavam interessadas em procurar na Black Friday promoções de air fryer. Achei bem curioso, bem interessante. Um eletrodoméstico muito útil na cozinha, né? E quando ela surgiu, curiosidades, tá? Porque eu amo air fryer. Quando ela surgiu, ela era o basicão. Ela era aquela caixa que você encaixava no equipamento e fazia. Hoje tem air fryer de vidro, que você vê o alimento sendo cozinhado lá dentro. É a tal da Ninja. Então, vale a pena pesquisar, porque essa panela, ela tá de aeronave e helicóptero, entendeu? Você pode escolher o recurso que você precisa nela. Tem air fryer agora com desidratação de produtos. Você pode fazer chips de banana, chips de cenouras, né? Também. Viu? Tá antenado, Gilberto. Tem bandeja para você fazer, né, assados também. Muito interessante. Tem muita opção hoje em dia no mercado. Não? É verdade. Mas vamos falar de computador, né? Ou seja, muitas pessoas têm dúvida de, vou comprar um computador. E aí, como é que eu vou escolher, né? Ou seja, para fazer uma compra bom, bonita e barata. Então, a primeira questão é definir o seu uso, né? Ou seja, para que você vai usar o notebook, o seu computador? Vai só navegar e trabalhar, fazer textos e planilhas, né? Ou você vai jogar, ou vai fazer algum tipo de atividade que demanda de muito processamento. Então, ou seja, essa é a primeira situação que você tem que observar. E aí, vamos para a CPU, né? Um processador mais recente, como o Intel Core de gerações novas, o AMD, também são bastante interessantes, né? Você consegue ter essa questão. Para tarefas mais pesadas, né, ou multitarefas, aí você já pode escolher um modelo um pouco mais potente, né? Então, séries, por exemplo, potentes como a série H ou a série P, né, da Intel, são processadores muito mais rápidos para isso, né? Também tem a memória, né, memória RAM, né, que é um item bastante, até mais importante muitas vezes do que a própria CPU. Então, hoje, modelos, no mínimo, com 8 GB de memória, né? Se possível, né, 16 GB de memória. Por quê? Para você comprar um computador com 16 GB de memória, com certeza ele vai ter uma vida útil muito maior, né? Ou seja, você vai trocar de sistemas, vai colocar aplicativos novos, e os aplicativos sempre consomem mais recursos que os anteriores, então 16 GB seria o ideal, né? 8 é o mínimo, e no caso 16 GB é o ideal nesse caso atualmente, né? Na parte de disco, né, escolher sempre com SSD, naquele disco de estado sólido, que é muito mais rápido, consome menos energia, né? Então seja bem interessante nesse caso. E aí, a capacidade, você tem que ver exatamente como é que você, no seu computador antigo que você já usava, né, e tem um SSD de mesma capacidade, seja 512 GB ou até 1 terabyte, tem SSDs aqui que caíram muito de preço, né? Você pode utilizar nesse caso. Na placa de vídeo, né, se você não vai jogar, vai só usar, né, aquele uso básico, né, e até um jogo um pouco mais simples, uma placa de vídeo integrada que já vem junto da placa-mãe, é bastante razoável, né, vai funcionar. Se você precisa de usar, ou vai pensar em usar para jogos ou trabalhos gráficos, né, aí um notebook com uma GPU, né, dedicada, ou seja, com uma placa de vídeo dedicada, como a NVIDIA, por exemplo, pode valer a pena. Mas isso você tem que observar que vai subir o preço do notebook bastante, a autonomia da bateria vai ser menor e o peso vai ser bem maior. Então, ou seja, essa é uma ideia que você tem que analisar exatamente o que você quer nesse caso. Uma outra questão de bateria, interessante observar os reviews, né? Não confie naquela informação que vem lá na especificação técnica. Esse notebook aqui funciona durante 4 horas, né, com a bateria cheia, né, com 5 horas.
olhe as avaliações desse equipamento. Normalmente, o valor que está lá na especificação não é o valor na prática que acontece nesses computadores para isso. E a tela, né? A tela é uma escolha bem pessoal, né? Porque tem notebooks de 13 a 16 polegadas de tela, né? Quanto menor a tela, menor o consumo de energia, mais leve é o notebook, né? Mas ele tem um tamanho pequeno, né, para isso. Quanto maior a tela, maior o consumo de energia e maior o peso do notebook também nesse caso. Então, se você vai usar o notebook para levar para muitos locais, né? Uma tela menor, me parece que é mais interessante, né, para isso. Uhum. Se você vai deixar o notebook praticamente estático, né, ou seja, vai sair com ele em poucas vezes, talvez uma tela maior. Pessoalmente, o que eu uso, eu tenho um notebook de tela pequena, né, que tem e uso um monitor externo, né? Então, quando eu estou aqui no escritório, ou quando eu estou fora, né, que tem algumas bases que eu trabalho, eu tenho desses locais uma tela externa que eu conecto e aí eu expando, né, a minha visibilidade do meu documento, do que eu estou usando no computador. Então, tela é uma questão muito, muito pessoal, mas o interessante é ter pelo menos Full HD, né, seja 1920 por 1080, e se possível com aquele painel IPS, que ele tem melhores cores e melhor contraste, né, nesse caso. As portas, né, USB-C, HDMI, né, se tiver um leitor de cartão legal, né, uma entrada para fone também ajuda, né, nesse caso. Então, algumas informações aí para a gente escolher, né, o nosso computador aí que você deseja nessa situação. E aí, a gente falou no CBN Tecnologia da sexta-feira sobre monitoramento de preço. Então, tem lá os vários sites que você pode consultar para poder ter acesso a melhor preço, né, dentro daquela configuração que você está procurando. Uhum. Já tenho perguntas aqui. A primeira que chegou foi do Lenaldo, nos Estados Unidos, Patrícia. O que ele pediu? Pois é, ele está querendo aproveitar também essa questão da Air Fryer, perdão, a questão da Black Friday, e está perguntando para você sobre TV. É uma marca de TV para comprar, né, para as netas dele que estão aqui no Brasil. E ele dizendo também que lá nos Estados Unidos todos são da marca Ninja, todos os eletrodomésticos são Ninja. Assim, né, é a marca, eu acho que mais vendida lá, né? Na casa dele tudo é Ninja. É sonho, gente, é um sonho de consumo aquela Fry. Nossa, ela é toda de vidro, é linda. E aí ele pergunta sobre TV, Gilberto. Então, assim, marcas de TV, é difícil dizer quais que eles têm lá disponíveis, mas eu recomendaria marcas de TV, pelo menos, que tivesse 4K, que fosse uma TV de 4K, e que tivesse entradas para HDMI, né, do tipo, pelo menos 3 entradas HDMI e uma entrada USB. Pelo menos, minimamente isso, seria bastante importante que ele observe na hora de fazer a escolha da TV dele. Entendido. Tem outro ouvinte também falando de pesquisa, né? Como pesquisar faz muita diferença de um relógio, o Garmin. Isso. A diferença de preço, se você souber pesquisar, pode chegar a R$2.000, viu? Exatamente. E ele pergunta, é muito arriscado quando a diferença é muito alta assim? É o Ramon. Então, depende de onde você está comprando. Tem locais, né? O Garmin é um relógio que eu gosto bastante, acho que é o meu preferido, inclusive. Eu tenho feito algumas pesquisas, né, para relógios. Tem sites oficiais, né, aqui no Brasil, representantes oficiais, não é da Garmin, mas representantes oficiais da Garmin com preços bastante razoáveis. Se o site é um site que é um site de uma representação, né, da Garmin aqui, você pode comprar, o risco é bem baixo nesse caso. E é bom sempre dar uma olhada na Reclame Aqui em relação ao site ou à empresa, se tem alguma reclamação consistente em relação a isso. E temos o outro ouvinte que usa muitas telas. Isso, é o Hélio, Gilberto. Ele diz que ele gosta de várias telas ao mesmo tempo para ampliar a área de trabalho dele, facilitar a visualização de documentos, planilhas. O que você recomenda? Uma placa de vídeo com várias saídas ou um dispositivo externo que multiplica uma saída para vários monitores? Esse dispositivo que multiplica para vários monitores, normalmente ele replica a mesma imagem, né? Ou seja, ele não estende a tela. Em geral, o que eu conheço, esse é o mais comum, né? Ou seja, existem alguns outros bem sofisticados, mas são muito mais caros aí. Eu talvez não recomendaria isso. Mas uma placa com várias saídas, né? Você tem, inclusive, hoje, monitores que ligam na USB. Então, ou seja, tem um monitor externo, você pode... Normalmente o notebook ele tem uma tela do notebook, tem uma saída HDMI, né? Que você pode ligar o monitor, e tem monitores que são via USB. Então, só aí você já tem 2 monitores extras, além do monitor do próprio notebook para isso, que você pode utilizar. Então, assim, a saída via um USB-C,
né, funciona bastante bem. Inclusive, você pode utilizar em algumas situações o próprio notebook, o próprio tablet, como uma tela extra do seu computador. Ou seja, você tem recursos de alguns tablets que você liga via USB, né, um cabo USB do computador até o tablet, e ele vira uma tela extra do seu notebook. Olha que legal, o Ricardo está dizendo aqui no YouTube que é sempre muito bom ouvir a CBN, tá? Que faz parte da vida dele em vários momentos e fases diferentes da vida, estava sempre ali, ligadinho na CBN. O Diego Obrigado, dizendo, Ricardo. Sudré, você é sempre tão bom, tirando nossas dúvidas e podendo nos ajudar a fazer um bom negócio, tá? Ele quer trocar de telefone, mas ele disse que está difícil, tá? O preço está alto, tô pesquisando, já tem mais de um mês, tá? Exatamente, tem que pesquisar mesmo, né? Ou seja, algumas promoções agora, mas chegando mais perto da Black Friday, as promoções vão começar a aparecer de forma mais frequentes nesse caso, né? Já tem, obviamente, uma série de lojas que já estão, né, no Black November, né? Mas chegando mais perto do dia 28, que é o dia oficial da Black Friday, vão aparecer mais questões. Uma outra questão que eu tenho visto também é você dar uma olhada na sua própria operadora, né? A operadora de celular que você tem conta, normalmente ela tem boas promoções também de aparelhos, pode Isso dividir aí. muitas vezes, né? Então é bem interessante também. E muitas delas até recebem o nosso celular antigo, Exatamente, em também, troca. exatamente. Aí entra um dinheirinho, né? Isso, dá um alívio, né? Eu não sei vocês, mas eu não sei vender nada. Tipo, se tiver que vender meu smartphone, eu não sei vender. Você sabe, Eu também Gilberto, não. vender? Eu também não. Tem smartphone e carro, né? Pra trocar de carro é uma complicação, viu? Ó, e o Ricardo tá dizendo o seguinte, olha só, eu falo com o Adalberto no YouTube, mas não conheço o Adalberto. Então, Sudré, eu reposicionei o Adalberto aqui. Olha, muito só bem. para contar para os nossos ouvintes, a gente está entrando no projeto 30 anos da CBN, né? E esse projeto aí contempla algumas mudanças aqui no estúdio nosso, inclusive com uma câmera de amplo alcance, para que o Adalberto não fique escondido através dos equipamentos da sonoplastia, viu? Então, o Adalberto hoje está aqui sentadinho na cadeira do entrevistado, para que o Ricardo e todos os que estão assistindo pelo YouTube de A Gazeta S possam conhecer o Adalberto. Viu? Muito bom. Você muito conhece, bom. né, Gilberto? Adalberto? Figura, muito bom. Muito Ó, bom. estou por aqui, então. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os nossos Bom dia. ouvintes. Então, estou matando a curiosidade, Fernanda. Então, do nosso ouvinte internauta, o Ricardo e todos. Estou aqui, então, entre Patrícia, Fernanda, com Kennedy aqui. Podem entrar lá no YouTube de A Gazeta S, que eu estou dando meu oizinho lá. Para quem não me conhece, estou aparecendo aqui na tela agora. O Ricardo que disse que já conhece Patrícia, mas que queria conhecer o Adalberto. Adalberto Cordeiro. É, isso Agora eu aí. estou aqui Viu? conhecido. Ai, como é bom, né? É a rádio com imagens. A gente não faz TV, a gente faz uma rádio com esse Big Brother aqui. E o que eu acho legal, Fernanda, é até para dar contextualização para os nossos ouvintes, que eu geralmente fico passeando aqui pelo estúdio, né? O Adalberto não fica sentado, não. Aí eu gente. vou Esquece lá, busco isso. entrevistado, daqui a pouco já tem que buscar um entrevistado que já chegou, inclusive. Ele mexe nos Vou aqui conectar. equipamentos. Ontem uma ouvinte nossa, a Eliane, estava até me falando assim, gente, como é que é essa história do rádio, né, na televisão? Você matando um mosquito, eu tava matando um mosquito. E ela falando assim, como é que é o rádio na televisão? A gente mata mosquito, a gente recebe entrevistado, né? A gente interage aqui entre a turma. Essa é a CBN, né, Gilberto? Exatamente, é exatamente isso. É uma equipe sensacional aí que faz aí a rádio que toca a notícia funcionar aqui em Vitória. Muito bom. Isso aí. Vamos agora para o nosso golpe, tá aí? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito Conte. bem, Fernanda. Na linha da Black Friday, né, o golpe que a gente vai abordar nessa semana é o golpe da falsa venda, né, que lidera o ranking de golpes no Brasil. A Febraban registrou mais de 174 mil ocorrências da chamada falsa venda no primeiro semestre de 2025, né, um aumento de 314% em relação ao mesmo período de 2024. Basicamente, o golpe da falsa venda é o golpista, ele envia uma mensagem via SMS, via e-mail ou via um WhatsApp, por exemplo, com uma excelente promoção. Um valor muito baixo de um produto, né, um celular, um computador, né, um air fryer, no caso também, né, e aí a pessoa se sente tentada, né, a fazer aquela compra, já que é um produto, ela tem olhado os preços tá muito bom, então eu vou fazer. E aí ela clica naquele link e ela é levada a um site que é exatamente igual ao site de uma grande loja, né, que a gente tem aí de e-commerce, né? Então ele leva para um site que é exatamente igual. A pessoa vai lá, faz a compra, põe no carrinho,
faz o pagamento via cartão de crédito, só que o produto nunca chega, porque, na verdade, aquela página é uma página falsa, né? Nesse caso. E aí o dinheiro foi para o golpista e não, né, para a loja exatamente que estava supostamente vendendo aquele produto. Então, importante a gente observar essas mensagens de promoções que a gente recebe via SMS, via e-mail ou via WhatsApp. É interessante você não clicar nisso. Ou seja, olha lá qual é a promoção, de qual é a loja que está oferecendo aquela promoção, e aí você vai no site da loja. Você entra no navegador, digita lá o site da loja, e verifica em loco, naquele site que você digitou, não aquele site que veio o link, se aquela promoção realmente existe, se realmente é verdadeira. E aí sim você pode fazer a compra ali naquele site. Mas não acredite, em geral, nesses links que vêm por e-mail ou vêm por SMS ou por algum tipo de mensagem WhatsApp. Entendido. Super boa dica. Ó, explodiu de pergunta aqui, Gilberto. Opa, muito Vamos bom. ajudar? Vamos lá. Patrícia, gerencia o tempo aí. Vamos lá, Gilberto. O Rony está aqui querendo saber qual configuração que você recomenda para ele montar um PC game para rodar o GTA 6. Eu teria que, assim, jogos não é muito minha praia, então, ou seja, eu teria que dar uma olhada, mas eu vou anotar aqui e a gente pode falar com isso na sexta-feira, dar uma resposta para ele. Inclusive, né, eu dar uma resposta para um ouvinte nosso da semana passada, da quarta-feira, na verdade, sobre os celulares da Oppo. Lembra que a gente ficou de falar se tinha aqui no Brasil mesmo? Pois eu fui pesquisar. E tem realmente, né, é em São Paulo, e você tem que mandar o celular para São Paulo para manutenção. Inclusive, o site até bem bacana, o site deles lá aqui no Brasil, da Oppo. Tem suporte, tem uma assistência técnica interessante, mas você tem que mandar isso para para São Paulo, né? Através do site tem todo o passo a passo de como você fazer o envio do celular para eles lá, nesse caso. Então, bem interessante, respondido aí ao nosso ouvinte. O celular da Oppo é um celular muito bom, como eu tinha falado na quarta-feira. Tinha dúvida sobre assistência técnica, não tem mais. Tem assistência técnica no Brasil, sim. Uhum. O Gerson está te perguntando quanto às TVs novas, DTV 3.0, que começaram a ser vendidas no mercado. O novo padrão de TV que foi adotado recentemente pelo governo federal. Já tem delas vendendo? Ou Não quando tem, elas até começarão onde a ser vendidas? Provavelmente agora nesse começo do primeiro semestre do ano que vem, que é a TV 3.0, né, que tem uma série de recursos adicionais para isso. Mas mesmo quando se ele tiver uma televisão que não tem isso, né, ele provavelmente vai ter uma caixinha externa que você vai ligar na TV via um cabo HDMI e vai fazer toda a transmissão, né, do acesso, na verdade, à TV 3.0 sem problema nenhum, mesmo usando televisões mais antigas. Uhum. O Alexandro falando dessa diferença absurda dos smartphones 4G para 5G. Ele pergunta se ainda é aconselhável comprar o 4G. Então, o 4G, ele vai continuar existindo por muito tempo ainda, né? Se você vai usar um telefone basicamente para ligação e navegações convencionais da internet, o 4G atende muito bem, né? O 5G, basicamente, ele tem alguma velocidade a mais nesse momento, né? E aí, por isso ele vai ter uma navegação mais rápida. Mas o 4G não tem nem previsão de ser encerrado, né? Isso aqui. Então, se é uma navegação ou um uso, né, normal, né, tranquilo do celular, o 4G atende plenamente. O João está perguntando se trocar o HD pelo SSD e colocar o Windows 11 já resolve o problema de velocidade do desktop dele, que está muito lento. Resolve, ele só tem que observar, né, se o desktop que ele tem, ou seja, a placa-mãe do desktop que ele tem, é compatível com a Microsoft, o Microsoft Windows 11. Existe é só procurar compatibilidade no Google, né? Procura lá, compatibilidade Windows 11. Vai ter um pequeno aplicativo da própria Microsoft que você baixa e roda no seu computador e ele te diz se o seu computador é compatível ou não com o Windows 11. Então você já vai saber se não é só trocar o SSD, né? Ou seja, ele tem que olhar também se a placa-mãe é compatível com o Windows 11. E rapidinho, o Diego perguntando se o 5G é tudo isso mesmo, que ele só passa raiva. Então, o 5G tem um problema de cobertura, né? Com certeza ele tem um problema de cobertura aqui, porque é um investimento grande que as operadoras têm que fazer, então eles priorizaram locais que tenham um aglomerado maior de pessoas, né, para isso. O 4G tem uma cobertura muito melhor. Então, ou seja, provavelmente ele tem um aparelho 5G, mas se ele está numa área de cobertura só de 4G, vai ser 4G mesmo. É isso. Bom, o Ricardo aqui fazendo o registro, né, de que ele recebe ligações o tempo todo, falando que ele fez compras do tipo Magazine Luiza, que usaram o Pix da Caixa Econômica e por aí vai. Isso não acaba nunca, né, Gilberto? Não acaba nunca. E aumentou, assim, eu notei que tem aumentado bastante a frequência de ligações agora nesse mês de novembro. Aumentou bastante a frequência de ligação.
É isso aí. O Paulo dizendo que o Adalberto é um cidadão de Barcelona, na Serra. E temos mais um aqui, e o Ricardo Mailton dizendo vozes firmes e macias da manhã. Aí, turma, que legal. Todo mundo lá no YouTube assistindo ao nosso CBN Vitória. Gilberto, até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. E até sexta-feira com mais dicas de tecnologia.